Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu, quem eu sou? Eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilharmos a palavra de Deus com vocês através dessa revista Conectar Mais. Então, estamos muito animados porque a lição de hoje ela é bem enigmática, ela é bem misteriosa. Rolou uma breve discussão no sentido assim, de ideias, né? Antes da live começar, porque é uma live bem complicadinha, né? Tem bastante questões teológicas, mas por isso que a gente vai fazer essa aula em conjunto com vocês aí nos comentários. Já vi que tá todo mundo muito animado para essa aula. Desde cedo estamos tendo um comentário aqui, ó. Carlos Augusto Mateus da Cruz está sempre aqui conosco, botou a paz do Senhor. Muito interessante a visão de Ezequiel, tá as características bastante familiares. Um vento tempestuoso, assim como o vento do batismo do Espírito Santo. Aqui, ó, já começaram, né? Nem tinha pensado nessa relação, mas ele já trouxe aqui também. E também a direção do norte. Infelizmente, para Israel, a visão que vinha desta posição geográfica normalmente era de destruição e morte, como as próprias invasões dos babilônicos. Ó, que interessante! Isso não fala, eu gosto. Eu gosto quando vocês contribuem. Ó, botou mais. Mas agora é que vem do norte a restauração e a esperança. Muito bom esse comentário, muito bom mesmo. Depois, se ele quiser explicar um pouquinho mais, a gente deixa aí nos comentários que a gente passa aqui na live também. E aí chegou aqui conosco a Sossô, nossa grande apoiadora, botou a paz no casal e meteu um inglês aqui, né? Teacher. Muito legal. Botou, ó, teremos mais. Hã? Você lê a pronúncia. Como é que é em inglês? Você que é professora, tem que falar. Como é que é? Sou professora de inglês, não, sou professora de história. Acho que é teacher. Não, você é da área da Teacher. educação também. Teacher, isso aí. Teacher. E ela botou. Aqui Boa Semente também é letra, é idiomas também. Muitos idiomas. Ai, meu Deus. Hoje Botou eu tô aqui, animado, hein, galera? Hoje eu tô animado. teremos mais um estudo enriquecedor. Botou a paz aos irmãos. Estamos chegando na reta final. Sim, 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 sim. Faltam aí, ó, 3 lições. Essa vai ter 3? É, 3. 3 lições para acabar nosso trimestre. E botou aqui que teremos mais um estudo enriquecedor. E aí o Carlos botou aqui verdade, fundamental e atual, exatamente. A revista, no geral, está bem atual. E chegou aqui também o evangelista Luiz Carlos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. E aí, Carlos botou aqui também a chamada só ao ministério profético de Ezequiel, do ministério profético de Ezequiel, nos mostra que não basta ser profeta e entregar a mensagem. É necessário viver a mensagem. Então, dito isso, já estamos mais do que introduzidos para começar a live de hoje, tá? Então, vamos seguindo aí os anúncios iniciais. Já coloquei o link no grupo, então, enquanto a galera vai entrando, vamos falando. O que foi? Bota o slide anterior aí. Tem uma coisa que sempre quando eu passo eu acho engraçada, eu fico de comentar, mas eu não comento. Eu estou sem orelhas nessa edição. Olha aí. Ou minha orelha não aparece, ou eu fiquei muito engraçado. E sempre quando eu mudo eu acho engraçado nessa foto que a gente tá aí, que não aparece minha orelha. Mas tua orelha quase não aparece. Tu tá de frente, não tá aparecendo tua orelha. É, realmente. Realmente. Mas tá engraçado. Como se tivesse cortado. Enfim, gente, estão lá dentro aí. Eu tô animado hoje. A edição é complicada, mas, né, que o Espírito Santo nos guie, nos ajude, porque são coisas, né? É assim, né? Porque a gente não tem a gente vai estudando tudo mais, a gente vai crescendo junto com vocês, vai aprendendo junto. Então, tem lições que são um pouco desafiadoras pra gente, mas Deus tem nos dado força aí, né? E essa revista tirou a galera da zona de conforto, né? Porque tem revistas que acaba sendo mais simples e essa não. Essa daqui veio com um teor bem de estudo, assim. Achei bem legal. Então, enfim, né? A gente vai aprendendo e vai melhorando com o tempo. Mas é isso, meu amor. Pode continuar. É isso, é isso. Vai chegando aí, pessoal. Ó, família e Samara botou: oi, gente, cheguei agora. Seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei quem tá aí. Comenta aí se é a sua primeira vez assistindo a live, que é a primeira vez que eu vejo esse comentário, né? Então comenta aí se é a primeira vez, se tá sempre por aqui, se assiste a live depois. É importante pra gente saber. Mas antes de começar a nossa live, a gente gosta de deixar aqui os agradecimentos aos nossos apoiadores. Para você que não conhece esse projeto, nós estamos aqui na nossa reta final do casamento, faltando apenas 2 meses e alguns dias.
né? E esse projeto, a gente acaba fazendo materiais didáticos. Toda quinta-feira eu envio esse material aos nossos apoiadores, que é a nosso slide aqui da live, e também um material didático, que é um questionário, um plano de aula, dinâmicas, aprofundamentos, que têm sido assim, fundamentais, principalmente nessa revista, que traz questões assim, extremamente teológicas, né? E escatológicas. Então, quando você tem um aprofundamento ali, faz com que você tenha uma compreensão mais ampliada do assunto, tá? Então, coisas que às vezes a gente não consegue trazer na live, eu trago lá no material. E aí, se você quiser fazer parte desse apoio, se quiser fazer parte desse projeto, basta entrar aqui embaixo no link que fica aqui no box de informações, apoia-se Boa Semente ou apoia-se Jovens Boa Semente, alguma coisa assim. E aí, a partir de R$ 5 você pode estar ajudando esse projeto. Então, é um valor que você contribui mensalmente, o site já faz a cobrança, e aí você consegue contribuir. Então, tem valor de 5, de 10, de 15, de 20, não tem nada estipulado, você dá conforme você pode. Tem também a galera que nos apoia através do Pix, né? Então, se você me encontrar aqui num grupo do WhatsApp, você me encontra, fala, por quero apoiar pelo Pix. E aí a gente consegue estar enviando esse material para você também, tá bom? Então, é meio que isso. Muito obrigada a cada um que tem composto esse quadro, que tem crescido cada vez mais. Vocês são muito importantes nas nossas vidas. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Agora, dando continuidade ao nosso quadro Professores em Movimentos, né? Juntos são os mais fortes. Temos aqui a foto da Damiana, também a nossa apoiadora, pelo Pix, né? Temos aí essa oportunidade que vocês têm de fazer esse apoio por meio dessa forma de pagamento. Sabemos que todo mundo tem facilidade para usar cartão de crédito, ou né, acha difícil, boleto e tudo mais, escolhe pelo Pix. Então, a Damiana ela é uma desses apoiadores que já está com a gente há bastante tempo até. E ela mandou foto aí da sua classe Vencedores em Cristo. Guaraíta, Goiás. Goiânia, Goiás. Não sei, Goiás, né? Deve ser Goiás. Não tô enxergando. Acho que é Goiás. Então, um beijo, Damiana, que o Senhor continue te abençoando. Muito obrigada por fazer parte desse canal. Muito obrigada por fazer parte dos apoiadores. Que o Senhor vai continuar te dando força para desempenhar essa missão. Sabemos que não é fácil, mas que Ih, travando, tá? Ou é eu ou é você. A sua voz tá Sou eu, bem. acho que Deixa eu abrir aqui pra ver como é que tá a live. Acho que sou eu, mas que o Senhor venha continuar te abençoando, te dando força e guiando a sua caminhada, tá? Deus te abençoe. Temos um comentário também aqui que não vai dar para ler, porque tá bem pequeno, mas é o Felipe, se eu não me engano. Ele estava comentando alguns tópicos sobre o tópico da lição passada. Então, se você quiser ver o que ele botou, o insight que ele colocou, assista a nossa live da semana passada. Vê aí, Rômulo, como é que tá? Não, tá normal aqui pra mim agora. Acho que agora voltou. Acho que agora tá normal. Tá Então, normal. vamos dar início à nossa live. Quem é que está assistindo a nossa live aí conosco? Coloca aí se você é professor, se você é aluno, superintendente ou apenas um telespectador que está passando aí pelo YouTube e encontrou a nossa live. Vale lembrar que agora o YouTube disponibilizou uma nova ferramenta, que é a ferramenta de podcast, de colocar a nossa live em formato de podcast. Então, ao final dessa live, eu estarei colocando esse vídeo na playlist de podcast. Então, se você quiser assistir depois, né? Tem muita gente que já assiste em formato de podcast, né? Vai fazendo as coisas em casa, vai dirigindo para o trabalho, vai fazendo os afazeres, né? E vai ouvindo. Então, essa é mais uma forma que o YouTube ele vai entregar os nossos vídeos, beleza? Então, podemos seguir para a nossa aula de número 10. Aí é o número 9, mas é o número 10. Pode ir, Rom. Então vamos lá, gente. Aula de número 10. Faltando apenas a contar com essa, né? Vai faltar certinho um mês, né? Que são mais 4 lições para a gente terminar no finalzinho de setembro. Então é isso. Para você que estava aí com a gente desde o início, comente aí, tá bom? Comente aí, estou desde o início, tá? Lição de número 10, as visões do profeta Ezequiel. E aqui a gente vai tentar, né, de uma forma bem humilde, desmistificar essas visões, né? Com aquilo que a luz da palavra de Deus diz, né? E tentando, né, sempre trazer um pouco para a nossa realidade, trazer com a Poliana um pouco mais um contexto histórico, comigo tentando trazer um pouco mais para a realidade,
A gente sempre tenta fazer dessa forma, é um mecanismo que funciona, né? E para você que é um professor talvez diferente, né, que tem uma outra mecânica, use sempre as nossas aulas para pegar aquilo que você acha produtivo e usar nas suas aulas. Não queira fazer uma aula, se você não quiser, né, na verdade, fazer uma aula exatamente como a gente vai dar aqui. Aqui a ideia é trazer quanto mais conteúdo para você usar nas suas aulas, né? Aqui seria, na verdade, se a gente desse aula junto, a gente faria dessa forma. Essa é a ideia, né? Só que cada um tem a sua forma de se comunicar, cada um tem a sua forma de falar com seus liderados. Então, que Deus abençoe vocês e use da melhor forma possível e trate da melhor forma possível a lição. Enfim, dito isto, lição de número 10, novamente, as visões do profeta Ezequiel. Texto de referência está lá em Ezequiel, capítulo 1, do verso 4 até o verso de número 28. No próximo slide vai ter o versículo do dia, a verdade aplicada e o momento de oração. O versículo do dia diz assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Está lá em Ezequiel 37, verso 1. Talvez eu diria, né, o capítulo mais conhecido de Ezequiel. Verdade aplicada. O profeta Ezequiel foi considerado o homem das visões. Muitas faziam alusão ao tempo presente e outras ao futuro da nação de Israel. A gente vai comentar sobre essas visões também. E o momento de oração que nós fazemos no final fala para nós orarmos, a fim de que Deus venha despertar em nosso meio profetas como Ezequiel, homens de olhos abertos que percebem os mistérios de Deus. Muito forte. E nós temos também o objetivo da lição, que está no próximo slide. 3 objetivos, um para cada tópico, né? O primeiro tópico fala sobre nós pontuarmos a mensagem dos rostos na profecia de Ezequiel, é o tópico 1. O tópico 2 fala para nós elucidarmos a representatividade das 4 rodas. E o tópico 3 fala para nós compreendermos a visão do vale de ossos secos e a sua aplicabilidade atual, né? Trazer para a nossa realidade e o que a gente poderia aprender hoje com essas visões. E é muito importante que você, no final da lição, possa voltar para esses objetivos e saber que todos foram bem pontuados, explicados, e que não ficou nenhuma pergunta, né, com os seus alunos. E quer mais um conselho aí, aproveitando, antes de entrar? No final, pergunte para eles se eles já têm alguma questão, se alguma coisa eles não entenderam, algo do tipo, que é nesse momento que você vai poder explicar ainda melhor e deixar mais fixo, né, isso na cabeça deles. Algumas revistas antes tinham aquele questionário no final. Essa aqui não tem, né? Deixa eu ver. Não tem. Só falo eu ensinei. Não sei na de aluno. Depois dá uma olhada aí na de aluno, se tem algumas perguntas que antes tinha. Então, foi algo que a Betel então deixou de fazer. Mas, enfim, é importante, talvez, você fazer um questionário ali para ver se eles conseguiram compreender. Enfim, coisas a mais que você poderia trazer da lição. Introdução. Nosso material didático, ele vem esse questionário toda semana, aí, então é importante. Aí, tá vendo? Você não vai precisar nem pensar nas perguntas, olha aí, já vem, né, para que você já possa aplicar na sua aula. Mas, para que você tenha acesso a esse material, se torne um apoiador, que vai ser de muito proveito para você usar nas suas aulas. Enfim, introdução. Ezequiel fazia parte de uma família sacerdotal dos Zadoques, que foram importantes durante a reforma de Josias. Ezequiel se estabeleceu em Tel Abib, lá em Ezequiel 3,15, e profetizou de forma contundente ao povo do exílio. O ponto-chave fala assim, ó: as visões do profeta Ezequiel trouxeram mensagens de grande relevância, não somente para a nação de Israel, mas também para a compreensão das Escrituras. E assim nós iniciamos a aula de hoje e vamos entrar agora no tópico 1. É isso. Vamos lá. Muito boa a introdução. Estou aqui anotando, que é muito bom a gente... Obrigado. Para de ser cara de pau, ó. Temos até comentário aqui, deixa eu passar antes que eu esqueça. A pessoa colocou que ela tá aqui desde 2022. Que legal. Acho que ela chegou até a acompanhar quando o Lucas gravava, se eu não me engano. Né? 2022? Né? A Sossô, ela era que comentava, a gente, quando gravava com o Lucas, a gente não fazia nesse esquema aqui de live, né? Então o vídeo às vezes saía ou na quinta, às vezes já saía no sábado, tinha dia que saía no sábado, porque a gente mandava para você editava, né, e colocava. E a Sossô sempre no vídeo anterior falava: poste a lição mais cedo, por favor, para a gente estudar. Aí ela falava muito da terça-feira. Enfim, Sossô, suas orações foram respondidas. Estamos aqui toda terça-feira, né?
Já deve fazer quase um ano, né, que a gente tá gravando assim junto. Não sei, acho que a próxima revista faz um ano, né? Tenho quase certeza. Foi o final do ano Junto, passado. acho que é. Acho que é. Então, um ano aí, né, que nós fazemos as lições toda terça-feira, 8h pouquinho da noite. Então, tem quase a semana inteira aí pra aprender até aplicá-lo no domingo. Enfim, né? Muito bom, porque é sempre o que você fala, é uma pessoa que cobrava isso da gente e que continua com a gente e que tem sido uma das nossas maiores apoiadoras. Então é muito legal ver que ela tem acompanhado aí nosso crescimento, né? As mudanças que a gente fez e que foram, né, fundamentais essas mudanças, de fato. Quando a live ela começa aí no início da semana, parece que a semana flui melhor e vocês têm mais tempo para poder estudar. Isso é muito importante. Aí o É Carlos Augusto verdade. colocou. Isso que muito bom, eu vou ficar agora com o outro celular realmente acompanhando, porque dá pra comentar, pra ver o comentário da galera, né? Mas aí ele comentou aqui, né, que são novinho, chegou esse ano. Mas enfim, tipo, se foi no início do ano ali, chegou praticamente no início também. Chegou só uma revista depois, né? Mas o importante é estar aqui com a gente, Augusto. Isso aí. E o Carlos Augusto, ele tem três nomes, né? Carlos Augusto Mateus da Cruz, Carlos É, Augusto Mateus. É importante que ele não é só um telespectador do canal, ele sempre comenta, ele traz comentários pertinentes, né? Visões da lição, então eu acho isso muito legal, muito incrível mesmo. Então, é isso que a gente quer ver por aqui. Existe quem mais vergonha de aparecer, de colocar, né? Mas quem não tiver vergonha, comenta aí, que é muito importante fazer essa aula em conjunto. E essa pessoa que confirmou que sim, ela estava aqui quando o Lucas ainda gravava, tá? Então, enfim, vamos partir agora para a lição, sem mais delongas, porque como a gente comentou lá no início, é uma revista, uma lição, no caso, bem enigmática. O livro de Ezequiel em si, ele é um livro que a gente tem um pouquinho de dificuldade, ele vai falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar as visões, entender o que é visão, o que é experiência, o que é alegoria, o que é interpretação do Ezequiel em si, que estava vendo, a gente lendo agora no século XXI, para quem que ele estava falando, como que as pessoas receberam, enfim. É um livro aí muito, muito rico, mas que precisa de um olhar mais cuidadoso, principalmente para quem é novo convertido, né? Assim como eu não indico que um novo convertido leia Apocalipse, comece por Apocalipse, também acho que Ezequiel não seja um livro tão simples de ser lido, tá? Então, acho que requer um pouquinho de maturidade espiritual, maturidade na caminhada cristã, para poder entender. E aí, eu vou aqui trazer um elogio para a revista, um elogio para a Betel, nesse ano, que ela trouxe assim, as revistas muito bem encaminhadas, né? Aqui na lição, e na introdução um pouquinho falou sobre isso, sobre a reforma de Josias, a gente já teve uma revista que tratou sobre essa temática, a revista de livros históricos, se eu não me engano. Então, para quem for novo convertido que entrou no início do ano, ele teve aí um panorama geral até chegar na aula de hoje. Quem chegou exatamente agora, essa semana, vai ser um pouquinho complicado, mas eu achei muito interessante a forma como a Betel organizou as lições, as revistas este ano em si. A próxima revista eu não sei muito bem, deixa eu ver aqui qual que é. Parábolas de Jesus, Princípios do Reino para a Vida Cristã. Não sei se vai ter alguma relação direta, né, com as revistas anteriores que a gente vem tendo, mas, no geral, essas três primeiras, elas foram, assim, fundamentais para que a gente compreendesse em ordem cronológica, tá? Então, é só um elogio aqui que eu estou deixando para Betel, porque foi muito, muito interessante, foi muito gostoso mesmo de ler e de entender a história do Antigo Testamento, que era uma dificuldade para mim, dessa forma como eles escolheram colocar. Tá? E agora a gente parte para o tópico 1, a visão dos quatro rostos. Então, introdução. A visão dos quatro rostos é cheia, ou rostos, né? Mas acho que é rostos. É cheia de significados. É rostos, né? Já ouvi falar rostos. É cheia de significados, porém precisamos tomar cuidado para que não nos perdemos em alegorias e vãs interpretações. Antes de tudo, é necessário saber que essa visão tem um contexto com... Ih, gente, tá ruim aqui, deixa eu passar meu óculos. Eu tô com a vista cansada, que esse dia eu tô trabalhando muito com o computador. Agora, se eu botar o óculos e continuar lendo ruim, aí o problema vai ser eu mesmo. Mas eu vou botar aqui, peraí. Vamos do início.
A visão dos quatro rostos é cheia de significados, porém, precisamos tomar cuidado para não nos perdermos em alegorias e vãs interpretações. Antes de tudo, é necessário saber que esta visão tem conexão com o contexto vivido por Ezequiel e apresenta também conexões apocalípticas. Então, aqui é muito interessante. Faz uma relação com o presente em que ele estava vivendo e que ele estava inserido, mas também faz uma conexão com a escatologia que a gente tem visto aí nas últimas lições. Vale mencionar também, vale a gente retornar na questão de que nessa revista foram apresentados dois grandes homens, Daniel e Ezequiel. Daniel estava ali vivendo as suas experiências dentro do palácio, né? Então, eram visões, e ele estava tratando com pessoas completamente diferentes, estava tratando diretamente com a autoridade, né? Com a autoridade em si, enquanto Ezequiel estava lidando com o povo. E aí a gente vê, mais uma vez, um dos grandes manifestações de Deus, que é essa questão da onisciência. Onisciência ou onipresença? Os dois, né? Que a gente vai comentar onipresença. Hoje. Onipresença. Onipresença, né? Que fala na revista. Da questão da onipresença. O quanto que o mesmo Deus que estava no palácio tratando das questões também era o Deus que estava ali tratando com o povo e com os sacerdotes, profetas e tudo mais. Então, é muito importante a gente retomar nessa questão também, de entender o porquê dessa revista e o porquê desses dois grandes homens, tá? Então, a gente segue agora o tópico 1.1, entendendo a visão dos quatro rostos. Uma dica que eu quero deixar logo aqui no início é que você leia na íntegra essa visão na Bíblia. Se você ler aqui somente na revista, você vai ter uma visão muito rasa do acontecimento, da visão em si. Muito rasa, muito resumida. Então, separe um tempinho, coloque no grupo, peça para que os seus alunos leiam essa visão. Ela vai ser um pouco confusa no primeiro momento, mas se você ler a partir da NVT, você vai conseguir entender um pouquinho melhor do que está sendo descrito a partir dessa visão, tá? Então, a primeira dica é essa: leia na íntegra a visão, lá em Ezequiel 1, que é o texto de referência, né? A partir ali do versículo 4. E sempre que você quiser falar alguma coisa, Romulo, você me sinaliza aí, porque senão eu vou direto, porque às vezes você é alguma coisa interessante, você me para e fala, tá? Tá bom. Então, vamos lá. A visão é introduzida com um vento tempestuoso que vinha do norte, simbolizando a vinda do próprio Deus, de forma soberana para intervir na história de seu povo, que estava em exílio na Babilônia. Então, aqui o autor da revista, da edição, começa a descrever a visão. E aí, como eu disse, é importante que você leia na íntegra. E aqui também vale lembrar os comentários que o Carlos Augusto colocou, né? Então, se você chegou agora na live, volte no vídeo, que aí vocês vão ver os comentários que ele deixou, que foi bastante importante. Mas quem estiver na live aí consegue ter acesso aos comentários, né? Você que tá com a live aí, consegue, né? Sim, dá pra ver. As pessoas conseguem ver o comentário dos outros. Ah, legal. Então, agora que vai entrar um pouquinho sobre o que ele falou, esses insights que ele trouxe. Então, aqui o autor começa a descrever que a visão, ela começa com esse vento. Na minha versão, fala aqui um pouquinho sobre uma tempestade que vem do norte. Os quatro rostos subsequentes da visão são semelhantes ao rosto de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. E aí eu separei aqui uma ilustração para mostrar para vocês. Só para ter em mente um pouquinho. E para o que isso aponta? Podemos dizer que esses rostos representam o caráter de Deus e o seu domínio sobre a terra e sobre a sua criação. O domínio de Deus sobre a história é perceptível, e isso fora demonstrado através do profeta Daniel. E aí, no tópico seguinte, vai explicar por que cada um desses símbolos, né, representam o caráter de Deus. Então, esse tópico aqui é um tópico introdutório, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre... É um tópico descritivo, na verdade, da visão. Mas se você quiser ter uma explicação mais aprofundada, uma visão mais aprofundada da visão, leia a passagem. Tá muito bem explicado, tá? E aí eu separei... Fala. Você ainda vai falar sobre o tópico? Porque me pareceu que é tipo assim, caso não estejam com a Bíblia em mãos para ler, né? Ele dá parece que é um tópico só para descrever o que a gente vai comentar. Essa é a ideia, sabe? E aí, tipo assim, caso você não esteja com a Bíblia ali no momento, né? Que é estranho, né? Deveria estar na escola dominical. Mas parece que é mais para descrever o que ele vai comentar nos próximos tópicos. Me pareceu muito isso. Ele vai partir do princípio que você já sabe qual é a visão. E aí ele trouxe aqui
para a aula de hoje, os elementos, que é o leão, a águia, o boi e o homem, né? E aí, no tópico 1.2, ele vai explicar um pouquinho mais, mas ainda assim, muito esvaziado do que era a visão em si. Então, a gente continua e vai comentando, ó. Nessa visão de Ezequiel, 1.2, existe uma interpretação que vincula os rostos com os evangelhos, a saber. Então, aqui ele vai apresentar uma interpretação para essa visão. Não é a única existente, mas é uma delas, que eu achei bem interessante. E até o momento não tinha parado para pensar, não tinha parado para refletir, nem tinha visto dessa forma. E aí aparece, né, como se esses rostos tivesse vinculado a certos evangelhos, certos livros, tá? Então, o evangelho de Lucas é representado pelo rosto do homem, pois apresenta Jesus como filho do homem. O rosto de águia se identifica como o evangelho de João, que aborda Jesus como filho de Deus. E já o evangelho de Marcos é visto como o rosto de boi, pois Jesus é abordado como servo, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Já o rosto de leão identifica-se com o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como o cumprimento das profecias veterotestamentárias, que aí entra aquela palavrinha-chave que toda lição aparece, que foi o que o Romulo falou na aula passada, para a gente enriquecer nosso vocabulário, né? Que diz aqui, você pode facilmente interpretar como o Velho Testamento. Verotestamentárias é o Velho Testamento, tá? Então, eu achei muito interessante, você pode preparar um esquemazinho para o seu aluno para que ele entenda. Se você for pesquisar essa imagem, até aqui no tópico 2 eu tenho uma imagem, no Google, você vai ficar mais confuso ainda, porque vai entrar as rodas ainda. A roda nem entrou ainda, vou deixar para o Rômulo explicar. Então, se o aluno for pesquisar, vai ser muito complicado, vai causar confusão. E eu acho que também o propósito da revista, o propósito do livro de Ezequiel em si, não é nem que a gente entenda a imagem em si. Ele quer que a gente creia, né? Não é sobre ver e entender, é sobre crer no que está escrito, no que ele presenciou, no que ele viu. Então, que a gente venha não se apegar a esses elementos em si, no sentido de querer entender. Porque quando você busca no Google, aparece lá aparece as 4 imagens juntas, né? As 4 cabeças, né? E aí, quando você lê a descrição desse capítulo, você entende um pouquinho melhor por que ela é representada desse jeito. Mas causa um nó na nossa cabeça, nossa mente que ainda não está aí, não é capaz de entender as coisas que vêm do céu, né? E aí vai causar confusão. Então, explique isso para os alunos. Mais do que entender os elementos, mais do que tentar pensar e entender, é você crer naquilo que está sendo exposto aqui para a gente, tá? Então, aqui um pouquinho sobre isso. E outro ponto que eu achei que faltou aqui nesse tópico 1, eu não sei se aparece, mas eu acho que não, nos próximos tópicos, é o resultado dessa visão. Por que Ezequiel teve essa visão? Não aparece aqui no tópico 1, pelo menos. Mas Ezequiel teve essa visão como forma de exortar, né? Depois o Senhor vai mandar ele exortar o povo. Então, achei que faltou um pouquinho disso, mas que você pode trazer na sua aula. A partir aí do capítulo 2, vai aparecer a parte onde o Senhor chama Ezequiel e fala para que ele não tema essas palavras, né? Tem até uma parte que eu achei muito interessante, uma alegoria, ou não, né? Alegoria, ou não, em que o Senhor manda ele comer desse rolo, que esse rolo essa mensagem deveria fazer efeito primeiro no coração dele, para depois fazer efeito no coração daqueles que iriam ouvir. Então, assim, eu indico super que vocês leiam o livro de Ezequiel. Eu tô fazendo essa experiência, tô lendo o livro, e na versão NVT tem sido, assim, essa grande aventura, né, que é ler nessa versão. Então, é um pouquinho sobre isso. Eu acho importante você trazer o resultado, o porquê que o Senhor trouxe essa visão a Ezequiel. E aí eu passo para o Ron. Não, isso é importante. Eu acho que tem que ter um fundamento, né? Senão fica uma coisa muito, muito esvaziada, assim. Tipo, por que ele viu tudo isso, né? No final das contas, tinha um objetivo, que era de mostrar o povo de Israel, né? Estava ali ainda na Babilônia e tudo mais, passando por tudo aquilo. E Deus, ele manda, né? Mostra tudo isso a Daniel, que a gente entra até uma questão, né? Uma visão de fato, só que a Bíblia vai falar que Deus leva ele em espírito. Então, a gente costuma falar que foi uma visão, e de fato foi, mas quando fala que Deus elevou ele em espírito, é que realmente são coisas... Aí é que tá, é algo até difícil talvez de explicar, né? A gente ficou de não entrar nisso, mas eu acho que é importante até para fomentar o pensamento de todo mundo. Foi uma visão, vamos lá, não aconteceu de fato, porque
era algo que era no espírito, para Ezequiel entender que o povo de Israel, eu vou chegar nesse ponto, tá? Que é lá mais no final, que o povo de Israel ali tinha um fundamento para entender que o povo de Israel iria se reerguer, mas de fato Deus leva Ezequiel um espírito. Então, assim, é muito interessante. Você vê também que a gente tem muito esse negócio daquilo que é muito diferente das coisas que a gente presencia. Vou tentar explicar. Quando fala dessa visão, desses 4 rostos e tudo mais, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a inteligência artificial já pega muita coisa, né? Já faz muita coisa hoje em dia. A gente tem essas tecnologias, às vezes, a nosso favor e nem sempre. Mas o pessoal tem botado, e aí hoje em dia aparecem, né, algumas imagens tentando reproduzir como seria essa visão, como seria visualmente aquilo que de fato Ezequiel escreveu. Mas ao mesmo tempo que é interessante, você fica assim, é fantástico, né? Você vê, é uma coisa que é muito fora da nossa realidade, ao mesmo tempo você vê a magnitude de Deus, né? E talvez isso não esteja nem próximo ao que Ezequiel viu de fato, sabe? Porque a gente está usando um artifício criado por um homem, né? Por homens que são semelhantes a nós, para reproduzir algo que é divino. Então, no final das contas, por mais que a gente tente chegar perto, é impossível. Então, mas enfim, se você tem curiosidade, tenta botar, talvez no YouTube tenha, né? Tenta botar imagem ilustrativa da visão de Ezequiel, e deve aparecer bastante coisa, você vai achar fantástico, mas ao mesmo tempo entenda que não vai chegar nem perto, né? Não chegou nem perto da magnitude de Deus. Mas enfim, são coisas interessantes, e acho que é algo importante para a galera pesquisar aí sobre a visão de Ezequiel. Vamos pro 2 ou você vai comentar mais alguma coisa? Não, pode seguir. Não, Então, peraí, vamos lá, tem um né? comentário aqui, ó. Comentários. Ovelha Amarela, né? Que a Raquel Faustino está aqui conosco mais uma noite. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. E Carlos Augusto botou: as visões de Ezequiel nos relatam que Deus não abandona o povo, apesar da tragédia do exílio. Ele nos acompanha e sempre estará presente. Isso aí, super pertinente. Só que nessa questão aqui, vai aparecer em forma de exortação, principalmente nessas visões que vão se seguir nos próximos tópicos. Mas isso aí, ele não nos abandona. Ainda que a gente, né, seja infiel, se volte contra ele, ele permanece fiel, né? Muito bom. Bota o comentário aí de novo do Carlos, por favor, que eu acho que ele já emendou pro nosso próximo tópico. Vai lá aí, né? Que reflete, ele fala que ele nos acompanha e sempre está presente. E agora a gente vai falar no tópico 2, né? Pelo menos do 2.1 fala sobre a onipresença de Deus. Mas enfim, vamos ler o 2, né? O 2 fala que a visão das 4 rodas. A visão das 4 rodas é descrita também ao longo do primeiro capítulo. Vale salientar que as 4 rodas representam uma conexão com os 4 rostos, evidenciando a presença de Deus que está em todos os lugares. E aí a gente entra diretamente sobre a onipresença de Deus e a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é como eu, você, que eu estou aqui nessa live nesse momento, estou dedicando um pouco da minha consciência aqui. Eu não sou capaz de estar em São Paulo, porque eu sou do Rio de Janeiro. Sou capaz de estar em São Paulo ou em qualquer outro lugar, estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu sou limitado no meu corpo físico, e eu não sou onipresente. Deus é. Deus, ele está em todos os lugares. A gente vai tentar desmistificar isso um pouco nesse tópico 2.1. Tópico 2.1, a onipresença de Deus. Notem bem que a roda estava junto a cada rosto, e eles se moviam de forma sincronizada com os rostos. Elas, né, no caso, as rodas. E todas davam pela direção do Espírito. Olha só, frisa isso aí, né? Importante. Direção do Espírito. Então, eles eram direcionados pelo Espírito. Isso aí é muito bom. Vamos lá. É importante entender que a ação tem como força motriz o Espírito. Eu não sei se é motriz ou matriz. Eu não sei se foi uma motriz, digitação. física. Tá certinho, motriz. É tá energia. Vendo? Algo que eu nunca tinha ouvido. Legal. Motriz o Espírito, mostrando-nos a atuação de Deus sobre todas as coisas. As rodas sincronizadas com os respectivos rostos e olhos enfatizam a onipresença de Deus. Sabemos pela teologia que este é um atributo que diz respeito somente a Deus, pois ele está em todos os lugares, no mesmo tempo, no mesmo instante. O profeta Ezequiel precisava entender e repassar essa verdade aos exilados do seu povo, para mostrar-lhes que Deus estava com eles na Babilônia. Isso aqui é interessante, né? Porque Ezequiel não estava na Babilônia, né?
quem estava na Babilônia era Daniel. Você sabe que eles estão no mesmo tempo, né, e tudo mais, e cada um na sua atuação. Então é interessante para mostrar ao povo, né, que eles seriam reerguidos, eles sairiam dali. Existia uma saída para o povo de Israel, existia algo para reerguer todo esse povo. E é interessante a gente continuar lendo, porque esses 3 pontos aqui, esses 3 atributos de Deus, é muito importante para a gente entender. Existe a onipresença de Deus, a capacidade de Deus está em todos os lugares, a onisciência de Deus, o sentido de ser sabedor de todas as coisas. Deus não precisa aprender alguma coisa, Deus ele sabe de tudo. Onipresença, onisciência e a onipotência, ou seja, que Deus tem o poder, retém todos o poder nas suas mãos. Ou seja, ele é um Deus que pode tudo, ele é um Deus que sabe de tudo, e ele é um Deus que está em todos os lugares. Então, no final das contas, eles são atributos de um único Deus, né? Interessante, 3 atributos, né? Nós temos muito esse negócio de um Deus tríade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos feitos por alma, corpo, alma e espírito. Então, você vê, né, que esse tríade ele é muito apresentado na Bíblia, e eu acho muito, muito interessante tudo isso. Tem um comentário aí diferente, né? Gilberto Batista. Não sei se ele estava em outros vídeos. Mas, enfim, fica com a gente aí. Continuando. Esses atributos de Deus são muito importantes para você entender que Deus ele é um Deus, ele é um ser distinto de nós. Por exemplo, nós somos a imagem de semelhança dele, porém nós não temos todo o poder, nós não sabemos todas as coisas e nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então são atributos de Deus. Deus é Deus de fato para poder, por isso que ele é Deus e nós não somos, né? Por isso Cristo morreu na cruz do Calvário e não foi eu e você que morreu, justamente pelo fato de Deus ser um Deus perfeito, um Deus que é capaz e um Deus que retém todo o poder, toda a sabedoria e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, são uma coisa que a gente precisa entender. Vamos voltar um pouquinho aqui para a lição. Fala muito sobre a onipresença de Deus e sobre as rodas que giravam ali conforme o Espírito e tudo mais, em um sentido sincronizado certinho. Aqui a gente poderia trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. Vamos lá, qual seria essa ideia? No final ele fala que sabemos pela teologia que este é um atributo que diz respeito somente a Deus e está em todos os lugares ao mesmo instante. O profeta Ezequiel precisava entender e repassar isso aos exiliados para mostrar-lhes ao povo que Deus estava com eles na Babilônia. Se a gente trazer aqui um pouquinho da onipresença de Deus, existe um texto que é interessante, né? Que você poderia falar, mas existe um texto que como é que Deus estava exercendo ali a onipresença dele, sendo que em algum momento ele pergunta para Adão onde ele estava. Vamos lá, vamos chegar lá no Antigo Testamento, continuar no Antigo Testamento na verdade, mas lá no início da Bíblia. Quando Adão peca contra Deus, né, come do fruto que não era para ser comido, Adão se esconde. E Deus, como vinha todas as tardes para falar com Adão, ele chega ali, né, e fala, tenta encontrar com Adão, tenta ter com Adão, né, conversar com Adão, era a sua criação, Deus ele cria o homem para se relacionar com ele. E quando Deus chega, Adão se esconde. E aí Deus pergunta para Adão, Adão, onde é que você está? Ou seja, se você poderia questionar aí nessa parte, né, vamos supor que alguém que não fosse na mesma linha de fé que nós temos questionasse sobre isso, como é que Deus é onipresente e não sabia onde Adão estava? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus questiona o fato de Adão ter se escondido dele. Deus poderia encontrar Adão. Deus, se Adão estivesse ali achando que estava se escondendo ou algo do tipo, ele poderia achar Adão. Mas ele questiona Adão, indaga Adão para saber, porque Adão sabia também, mas ele queria ouvir da boca de Adão porque Adão tinha se escondido dele. E Adão fala que ele temeu porque estava nu. E aí tem o desenrolar da história e tudo mais, aí a gente teria que ter mais tempo para conversar sobre isso. Mas aí existe um texto, né, um texto onde Deus pergunta para o homem onde ele está, mas não é para achar o homem, e sim para entender por que ele escondeu, qual foi a motivação que trouxe Adão ter se escondido de Deus. E aí já era o pecado, né? O pecado entrando na humanidade, o pecado original, e aí, enfim, a gente poderia comentar bastante sobre isso, mas está em um texto que você poderia usar justamente para trazer, né, uma ilustração sobre isso, sobre a onipresença de Deus, e, no final das contas, trazer ainda mais para a nossa realidade, não tem como se esconder de Deus. Não existe um lugar onde é inacessível para Deus. Não existe um lugar onde eu possa fazer coisas que Deus não vai ver. Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê as minhas falhas, os meus acertos. É por isso que ele nos admoesta, é por isso que ele usa o Espírito Santo para nos mostrar onde é que nós estamos falhando, onde é que nós estamos errando e o que nós precisamos melhorar. Ou seja, não existe
algo que pegue Deus de surpresa. Não existe um lugar que Deus não consiga acessar. Deus, ele é Deus. Deus, ele é onipresente e ele é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é capaz de estar aqui nessa live e é capaz de estar ali também na vida de uma pessoa que nem sequer confessa ele como único suficiente Salvador, mas ele está ali, porque ele é Deus de fato. E ele não é Deus apenas para mim, que o aceitei e tento viver conforme seus princípios, mas ele também é um Deus para uma pessoa que segue uma outra religião que nem sequer confessa a ele como único suficiente Salvador. Isso faz Deus ser Deus, porque se Deus fosse um homem igual a mim, ou se eu fosse Deus, eu não seria capaz de fazer isso. Então, no final das contas, Deus, ele se prova a Deus justamente por essa capacidade que está além da nossa capacidade física de fazer alguma coisa. Então, enfim, espero que não tenha ficado algo muito embolado, mas eu usaria esse texto lá de Gênesis, né, que é quando Adão se esconde de Deus, para justamente mostrar que a onipresença de Deus é capaz de estar em todos os lugares, e mesmo no momento que ele pergunte onde Adão está, não é que ele não sabia onde Adão estava, mas é que ele queria saber qual era a motivação de Adão e por que ele estava se escondendo do seu Criador. Então, enfim, né, espero que não tenha ficado tão embolado, e eu usaria esse texto para falar um pouquinho sobre a onipresença de Deus e todos os seus atributos, né? E eu gastaria um pouquinho de tempo falando sobre a onisciência e a onipotência também. Enfim, ficou meio embolado, deu para entender esse tópico aí? Foi uma pergunta, tá ouvindo? Tava silenciada. Não, acho que deu para entender super. Temos aqui o comentário do Gilberto, né? Gilberto Batista, ele botou top todas as lições, nota 10 para os professores. Que legal, que legal. Acho que eu traria tudo isso que você trouxe e falaria também um pouquinho mais sobre essa questão da força motriz, que na cabeça dos jovens, e creio eu que esteja mais em alta, né? Já que eles estão estudando, algo do tipo. Então, eu focaria um pouquinho mais também nisso, nessa questão da força motriz. Então, a gente tem outros exemplos de força motriz, para ficar mais claro, né? Então, a água, ela pode ser considerada uma força motriz quando usada nas hidrelétricas, o vento também pode ser considerado uma força motriz, e eu achei interessante eu trazer o espírito como uma força motriz aqui nesse tópico, então achei muito interessante mesmo. Essa questão também das rodas sincronizadas, né, com os respectivos rostos, então, por mais que olhando parecesse um caos, tinha ali um ordenamento, tinha ali uma lógica por trás daquilo que estava acontecendo. Então, isso também mostra, né, um dos caráteres de Deus. Então, eu achei isso muito interessante e que também aprofundaria com os alunos. Isso aí, muito bom, muito bom. Vamos para o 2.2, então? Pode seguir. Vamos lá. A realidade da glória de Deus. A visão recebida por Ezequiel foi tão espantosa que o profeta caiu diante da glória do Senhor e começou a ouvir a voz do Senhor. A chamada de um profeta, isso aí foi o que o Carlos comentou. A chamada de um profeta diz muito sobre o seu ministério. Aí ele vai falando sobre alguns profetas e o que eles presenciaram, né, o que viveram. E ele fala sobre Isaías. Isaías presenciou a glória de Deus, Jeremias contemplou a vara de amendoeira e Ezequiel presenciou a voz de Deus e seus ouvidos foram afinados para ouvir a mensagem de Deus. A glória de Deus revela sua santidade, seu domínio e seu poder. Por isso é necessário que tenhamos reverência. Moisés tirou até mesmo as sandálias dos pés e que possamos agir com tremor e temor diante das visões de Deus. Isso aqui é interessante, né? E eu entraria em 2 tópicos. Como vocês sabem, eu tento trazer uma aplicabilidade mais para o nosso cotidiano, né? Para a nossa vida. Então, o que eu traria foi o que eu tentei fazer também no tópico anterior. Mas eu traria aqui essa ideia justamente da glória de Deus. Deus é um ser superior, óbvio, que nos criou, né? Sua imagem e semelhança. E você vê que a santidade de Deus é algo que nos constrange. Existe se você puder até pegar aí, puxa aí Êxodo 34, 29, por favor. É só um versículozinho para a gente ler. Eu não tô com. Na verdade, eu estou usando a minha Bíblia para apoiar o celular aqui para gravar. Mas tenta dar uma lida aí na NVT para a gente ver como é que tá. Mas esse texto vai falar justamente, né, sobre a glória de Deus, né, sobre como Deus é um Deus superior, santo, e a nossa capacidade de vê-lo como ainda um ser muito limitado, carnal, você vê que Deus é um ser que transmite uma glória muito grande. Então, a própria presença, a própria visão de Deus se torna
um pouco ameaçadora para o homem, mas não ameaçadora no sentido de, não vou me entregar, mas ameaçadora no sentido de santidade. Deus é um Deus tão santo que ele é diferente de nós, sabe? Então, eu queria que você lesse aí, que fala sobre quando Moisés, né, fica com seu rosto brilhoso. É isso aí, Repete vê aí, como é que... Êxodo 34, 29. Deixa eu pegar aqui na minha, se você não. Vai. Sim, achei. Pode ler? Lê, é só esse versículo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Olha só que interessante, o ato de Deus falar com Moisés, e quando ele desceu do Monte Sinai, já com as tábuas da aliança, ele desce com seu rosto brilhoso, ou seja, algo que era uma glória tão grande que Deus transmitia, que isso afetou Moisés, capaz de quando ele desceu, isso mostrou para as pessoas que a glória dele era muito grande. E é isso, trazendo para a nossa realidade, que faz conosco também. Ou seja, isso foi feito com Moisés, aconteceu com Moisés quando ele desceu e tudo mais, porque Moisés esteve ali, né, no Monte Sinai, na presença de Deus, mas isso também pode acontecer conosco, não no sentido de nós vermos Deus de fato, uma figura visual, mas eu falo em espírito, no sentido de que quanto mais próximo e quanto mais íntimo você é de Deus, as pessoas podem ver esse brilho do Espírito Santo nos nossos olhos. Ou seja, se a gente pudesse trazer um questionamento para a nossa juventude hoje, era o sentido de como as pessoas têm te avaliado. Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto Deus em você? Ou será que olhar para você e olhar para alguém do mundo tem sido indiferente? Será que você não transmite nenhuma essência diferente? Ou as pessoas estar falando com você, o simples ato de você falar, o simples ato de você tomar certas decisões, mostram o quanto Deus é Deus na sua vida e o quanto você tem se entregado a Ele. Então Moisés foi capaz de ter com Deus, estar na presença de Deus e descer com seu rosto brilhando. E isso também não está longe da gente. Não que você vai brilhar ali naquele momento, mas permita que o Espírito Santo brilhe no seu coração. Eu falaria isso para os jovens, trazendo bastante para a nossa realidade. Isso também tem muito a dizer. Fala aqui que quando Moisés esteve ali na sarça, né, já é um ponto antes, né, antes do Monte Sinai, na verdade, é quando Deus ele chama Moisés para libertar o povo do Egito. Você vê que ele tira a sandália dos seus pés e chega ali para ver aquilo, né, porque tamanha era a glória de Deus que ele não poderia entrar de qualquer jeito. Também traz uma menção de como nós temos nos comportado como igreja hoje. Hoje nós chegamos na igreja de qualquer jeito, hoje nós nos comunicamos de qualquer jeito, nós não temos uma certa reverência. Tem algo na Assembleia de Deus, eu não sei se é em todas, mas eu não vejo isso em todas as igrejas, que é o ato de você chegar na igreja, você se ajoelhar no banco e orar. Não que tem algumas pessoas que tenham dificuldade de ajoelhar ou algo do tipo, mas quando a gente fala diretamente para jovem, a gente tende a entender que o jovem tem mais saúde para fazer isso. Então é importante que você chegue na igreja e antes de você sair cumprimentando todo mundo e falando com todo mundo, se ajoelhe, agradeça a Deus por estar naquele lugar, porque estar nesse lugar é um lugar de privilégio. Então, que bom que você estará ali, que bom que você vai prestar culto, que bom que você vai receber algo do culto, porque por mais que nós prestamos no culto, quem mais recebe somos nós. Então, traga essa ideia para eles, a ideia de que é um privilégio poder estar indo à casa de Deus. E a gente entra em alguns questionamentos também aqui que eu acho válido. A casa de Deus, a gente fala como templo, né? Que a gente chega ali e ora. Mas, na verdade, o templo é algo feito por mãos humanas. Deus, ele habita mesmo na igreja que somos nós, a igreja carne e osso. Então, no final das contas, não tem como eu chegar em qualquer lugar de qualquer jeito. Porque quando você chega em algum lugar, você está levando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele é Deus em nós. Então, para em qualquer lugar onde você chegar, você tem que chegar com reverência. Chegue com reverência na sua faculdade, no seu trabalho, ou em qualquer lugar na sua escola, ou em qualquer lugar onde Deus te levar, chegue com reverência, porque você não está apenas chegando, não está chegando Rômulo, mas está chegando alguém que está em nome de Deus. Sabe que quando nós oramos em nome de Deus, nós agradecemos, nós falamos em nome de Jesus, nós agradecemos isso. Ou quando nós vamos, talvez você já viu alguém expulsar, né, demônio de alguém e falar em nome de Jesus, no sentido de que nós estamos representando Jesus. Isso é muito importante. Quando nós chegamos em qualquer lugar, nós estamos representando Jesus. Então, representar Jesus não é algo fácil. Então, no final das contas, não tem que chegar de qualquer jeito, não apenas na igreja, porque a igreja é onde você vai prestar culto.
mas você sendo igreja, em qualquer lugar onde você chega carregando uma presença. Então, no final das contas, que nós não venhamos a carregar essa presença de uma forma mundana ou de qualquer jeito, ou de qualquer forma, porque você carrega Cristo, a mensagem do Evangelho em seu coração, a boa notícia de que Cristo se fez homem, morreu por você, morreu por nós, e a gente tem que trazer essa realidade para as pessoas também, e que mais pessoas convertam-se, né, a esse Evangelho maravilhoso. Então, eu traria isso, uma aplicabilidade bem para os dias atuais, para os jovens, para eles trazerem a ideia e entender que eles carregam uma mensagem que é além da vida deles, é algo mais valioso do que a própria vida deles. E Ezequiel entendeu isso, Isaías entendeu isso, Jeremias entendeu isso, e todos foram profetas e todos carregaram uma grande mensagem. Então Deus falava para com eles, eles exortavam o povo. Que sejamos assim também. Que Deus fale conosco através da sua mensagem, que é a Bíblia, não apenas de forma audível, mas se você abrir a Bíblia e ler, você vai entender que Deus está falando com você e você se torna um profeta. Quando aquilo que Deus falou com você através da sua mensagem, você exorta a outras pessoas também. Então, enfim, no final das contas, jovem, não fique calado. Eu acho que essa é a maior motivação que nós temos e isso que precisa nos nortear até a vinda gloriosa do nosso Senhor. Então, você representa Deus aqui na Terra. Não estou falando que você é Deus, estou falando que você representa Deus, porque você carrega uma mensagem e as pessoas estão olhando para você. Se não leem a Bíblia, vão ler você. Então, no final das contas, pense sobre isso, né? Eu falaria isso para os jovens que estaria adicionando. Estou falando aqui como se eu já estivesse falando para eles, né? Mas, enfim, seria a forma como eu me comunicaria para trazer esse tópico. É isso. Não, muito bom. Esse tópico aí tu se inspirou legal, trouxe uma excelente aplicação, né? Muito bom. Eu sempre também vou anotando, porque eu acho que me ajuda também a dar minha aula. E eu acho que é muito isso. Eu traria também, eu enfatizaria essa questão, agora me fugiu a palavra, mas do peso que é encontrar a Deus. A gente sabe que aqui, ó, você falou diversas passagens, aqui no tópico também aparece, que quando você tem um encontro com Deus, ali com a imagem de Deus, você tem uma teofania, se eu não me engano, acho que é essa a palavra, o seu corpo físico não aguenta. Então, às vezes, as pessoas têm mania de falar assim, não, porque hoje eu acordei e vi Deus. Hoje eu fui na esquina e vi Deus. Não, não é assim. A presença de Deus, ela não pode ser banalizada no nosso meio, a ponto da gente não achar que tudo é Deus, no sentido de, ele aparece, e aí é isso mesmo, e aí acabou. Não, a gente canta hinos mandando, ai Deus, desce aqui, aparece aqui. Só que a gente não está preparado para viver essas coisas. E a gente sabe que quando aparece, tem um motivo, tem um significado, e algo tem que acontecer, mudanças têm que acontecer no nosso meio. Então, que a gente venha entender, de fato, o peso de estar diante de Deus. E aí, é tudo aquilo que o Rômulo falou, e a forma como a gente apresenta Deus, né, para o nosso próximo. Então, isso aqui eu achei muito legal, mas não vou me estender, porque ele já trouxe aqui perfeitamente esse tópico. E aí a gente segue para o tópico 3, né? Finalizando a nossa lição. Entendendo que, assim, para mim, deveria ter uma lição só sobre essa passagem, né? E aí ele vai trazer aqui no tópico 3, bem brevemente, mas eu acho que deveria ter uma lição só sobre essa temática. E aí a gente vai tentar falar aqui um pouquinho nesses minutos restantes. Uma das visões de maior relevância de Ezequiel está registrada no capítulo 37, onde, através do Vale de Ossos Secos, Deus revela o seu projeto à nação de Israel e mostra seu poder de trazer vida àquilo que está morto. E aí a gente tem até diversos hinos que falam sobre isso. Um dos meus favoritos é o hino da Eliane de Oliveira. Ela tem um hino sobre isso. Você pode colocar no início da sua aula ou no finalzinho, que é importante. Tem aluno que entende melhor a temática a partir de hino, outro entende a partir de imagens, outro no texto, corrido, normal. Mas esse hino, ele é muito bonito, ele é muito interessante, assim como todos da Eliane, né, de Oliveira. É hino de Cibe, né, mas enfim, gosto muito. Acho que é importante para poder ilustrar esse tópico. Tá quase indo para lá, né? Pois é, falta pouco tempo que eu vou botar aí, só trazendo referências de Cibe. Mas eu acho que, pensando assim, é o único que eu conheço que traz referência ao Vale de Ossos Secos. Você pode até colocar no grupo essa semana, coloca o link do hino, bota aí para eles irem refletindo até a aula, acho que é importante. Aí eu fiquei responsável aqui pelo tópico 3.1 e depois o Rômulo vai fechar com 3.2. Ezequiel teve enésimas, ou seja, incontáveis experiências com Deus, e todas bem impactantes.
Mas esta não foi somente uma visão, pois o texto diz que a mão do Senhor o levou em espírito. Quando o texto revela que o profeta foi levado em espírito, traz-nos a ideia de alguém que foi inserido num cenário de ossada humana, em pleno céu aberto. O cenário era de caos, era desesperador, porém, se Deus levou o profeta àquele lugar, algo precisaria ser feito. Eu falei no tópico anterior. Se Deus aparece, se Deus se revela ao homem, algo deveria ser feito. E ali foi expresso o projeto de Deus para a humanidade, né? Para Israel, no caso. Como ser feito? Nós, como servos de Deus, muitas vezes seremos levados a lugares terríveis. Aqui já é uma parte mais prática, né? De caos, dor e morte. Porém, se a mão de Deus nos levou, precisamos ter convicção de que existe um milagre da parte de Deus a ser realizado. Achei muito interessante esse finalzinho, né? Mas aqui, voltando um pouquinho, o livro de Ezequiel, ele é um pouquinho sobre isso. Tem muitos mistérios, tem muitas coisas que a gente não compreende, e talvez foi o que eu falei no início. Nem seja para a gente compreender, mas sim crer. E aí, trazendo para os nossos dias, é isso. Às vezes, Deus vai nos colocar em situações, vai nos colocar em localidades, né? Hoje eu me vejo, assim, nessa localidade. A gente sabe que, já falei aqui inúmeras vezes, que a igreja que eu estou hoje, ela fica numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Quem é de fora sabe a fama que o Rio de Janeiro tem. E aí, que a gente venha ser instrumento de Deus nesses lugares, pregar as boas novas, expressar o projeto que Deus tem na nossa vida, né? E assim como Ezequiel teve essa visão, que a gente também possa enxergar a vida no local onde a gente está, tá? Então, esse é um pouquinho 3.1 e passa agora para o 3.2, para o Rômulo finalizar. Muito bom, muito bom. Eu queria fazer um adendo aqui, né, em tempo real aqui, que eu fiquei... Quando eu tava falando ali de Ezequiel e Daniel, eu falei que Ezequiel não estava no cativeiro. Eu fiquei muito na dúvida se eu errei nessa colocação. E aqui, na verdade, fala que Daniel foi um dos sacerdotes, ou melhor, Ezequiel, né, um dos sacerdotes que estava entre os judeus cativos, levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, seria um ponto, né, que cada um estava, por exemplo, Daniel, ali referente aos sonhos que ele havia decifrado ali, né, do faraó, se a gente pudesse colocar assim, ele estava numa posição, e Ezequiel estava em outra posição, não de fato estava fora do exílio da Babilônia. Então, acho que eu errei nessa colocação, queria me retratar aí, né? Enfim, vamos para o 3.2. 3.2, a palavra que vivifica. Assim que o profeta Ezequiel profetizou debaixo da ordem de Deus, um grande rebuliço começou a acontecer naquele lugar de caos e morte. O texto enfatiza ao dizer que nossos ossos se uniram e outros ossos nasceram nervos e carne... calma aí, deixa eu continuar essa frase aqui. O texto é enfático ao dizer que ossos se uniram a outros ossos. Nasceram nervos e carnes e um grande exército se levantou. Aí ele fala aqui a explicação um pouco dessa visão que eu acho interessante, até para os jovens, né, que são novos convertidos, para entender um pouco do que essa visão traz. Fala que a visão tem sua aplicabilidade primária à restauração da nação de Israel, que seria novamente a glória das nações. Até mesmo seu templo seria reconstituído. Isso aqui é interessante porque fala justamente de que aquele tempo de exílio chegaria ao fim e que a nação de Israel seria restabelecida e até mesmo o templo, né, reconstruído. E ele fala que, porém, uma aplicação profética, podemos dizer que a palavra de Deus é poderosa para dar vida e mudar o destino de um lugar. Isso aqui é interessante, né? Novamente, a Babilônia foi capaz de trazer Israel como cativo, mas a própria visão de Nabucodonosor, que Daniel decifrou, fala ali sobre os reinos que viriam depois, e um reino mais fraco dominaria o mais forte, ou seja, aquilo que eles achavam que era forte e glorioso, na verdade, para Deus, era nada, porque Deus poderia trazer aquilo ao pó. E você sabe que no final vem uma pedra, né, e derruba toda essa estátua que representa justamente Cristo. Então, no final das contas, você vê que reinos terrenos não são capazes de estar à frente ou acima de um reinado celestial e um reino espiritual, que era o próprio reinado de Cristo, para se assentar espiritualmente ali sobre o trono, e você sabe que no final dos dias vai vir realmente para estabelecer um reino físico. Mas, enfim, lições passadas que nós já comentamos aí, mas só para trazer uma aplicabilidade no sentido de que aquilo que o homem trata como forte ou capaz e como glorioso, para Deus, no final das contas, é pouco, é nada, porque Deus é Deus para fazer tudo isso virar o pó. Então, no final das contas, ele mostra que Israel seria restituído, os ossos, né,
mostravam ali que estariam negros novamente, um exército seria reconstituído, justamente para mostrar que Israel voltaria para sua terra natal. E ele fala que no final, né, podemos dizer que a palavra de Deus é poderosa toda a vida e mudar o destino de um lugar, justamente mudar o destino de Israel. E ele fala que no final, o escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz. E aqui eu sei que foi um erro de digitação, que está eficaz, mas enfim, é eficaz. E no final das contas, ele é capaz de fazer isso. Eu, para trazer, né, como vocês bem sabem, eu gosto de trazer uma aplicabilidade para os nossos dias. E aqui a gente poderia dizer o quanto existe o poder na palavra de Deus, ou seja, nós falamos de uma palavra que não é a nossa palavra. Eu falo de uma mensagem que não é a mensagem do Rômulo, Poliana fala de uma mensagem que não é a mensagem dela, não foi algo que veio dela, mas foi algo que veio de alguém celestial, né? Alguém que poderia trazer vida e dar vida a alguém. Porque se fossem as minhas palavras, de nada surgiria um efeito na vida de ninguém. Mas a partir do momento que eu falo através, eu sou usado por Deus como boca de Deus, para abençoar a vida de alguém, existe um peso nessa palavra, e é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que aquilo que Deus promete, ele vai cumprir. Deus não é um Deus que varia entre dois pensamentos. Eu posso prometer algo para você e não cumprir. Se Deus prometeu, ele vai fazer, porque Deus, ele não é filho do homem para que minta, né? E nem para que se arrependa. Então, assim, Deus é Deus de fato para fazer as coisas. Deus, ele é Deus para trabalhar, para restituir uma pessoa que aos olhos do homem era incapaz de fazer alguma coisa e Deus restitui. A uma pessoa que era mal aos nossos olhos, que não, a gente olhava e falava assim, não, esse daí nunca vai reconhecer o evangelho. E aí Deus mostra que ele usa as pessoas que talvez menos a gente ache capaz, né, de exercer o evangelho. Foi assim na vida de Paulo e assim também na vida de outras pessoas e de várias outras pessoas no nosso mundo atual. Pessoas que nós olhamos e achávamos como incapazes de ser restituídas pelo evangelho e o evangelho restituiu aquela pessoa. Então, no final das contas, a palavra tem muito poder. A palavra vivifica, traz vida, e ela é capaz de trazer um homem do seu lamaçal de pecado, cada um de uma forma diferente, e dar vida a elas. Então, essa palavra tem muito poder. E quer mais? A sua palavra tem muito poder também, no sentido de que, a partir do momento que eu falo em nome de Deus, eu estou levando a mensagem do evangelho às pessoas. Então, essa mensagem que está vindo através da minha vida precisa ser uma palavra que traga vida à vida das pessoas. Vou tentar trazer um pouco mais. As minhas palavras têm um poder muito grande, porque esse poder vem através da mensagem de Deus. Se eu sou um representante de Deus na Terra, como que eu falei aqui, né, um pouquinho antes na live, se eu sou um representante de Deus, as minhas palavras precisam ser boas palavras também. Tiago fala no seu livro que de uma fonte não pode jorrar uma água pura, né, uma água doce e uma água amarga. Não, como é que era? Água doce ou água amarga. Se não me engano era isso. Espero que não tenha errado a colocação. Mas enfim, no final das contas, ele fala que de uma língua não pode haver boas palavras e mais palavras. Ou seja, não existe uma sombra de dois pensamentos. Existe algo que a sua vida precisa nortear. Se você decidiu viver pelo evangelho, suas palavras precisam ser de bênção e não de maldição. Precisam trazer vida e não destruição. Então, no final das contas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque se Cristo alcançou você e você reconheceu esse evangelho e reconheceu que Cristo morreu na cruz ao seu favor, você tem a missão de fazer com que a sua fonte, né, de água, jorre água doce e não água amarga, não água salgada. Não sei se essa é a colocação, depois eu vou até dar uma lida de novo. Mas eu queria trazer esse pensamento para a gente, de que nós temos um poder muito grande nas nossas palavras. Então, tome cuidado quando você for aconselhar alguém, tome cuidado quando você for questionar alguém, porque as suas palavras não podem ser amargas e sim precisam ser doces para trazer vida à vida das pessoas. E assim você se prova um verdadeiro cristão. Então é isso. No final das contas, a palavra de Deus tem muito poder, porque é a própria palavra dele, e as nossas palavras também tem um poder muito grande, porque nós falamos da palavra dele e nós somos representantes dele aqui na Terra. Então, é isso. Amém. Amém. Aí, ó, a Sossô comentou, trouxe aqui uma ajuda, né, uma dica. Fale para seus alunos para terem esperança e crer no poder de Deus, porque se tem um lugar onde Deus revela o seu projeto, é onde não tem vida. Para Deus, tudo é possível. Lucas 1:37. Está inspiradíssima também na mesma ligação. Muito legal. Vou deixar aqui na tela um pouquinho para que quem estiver assistindo possa anotar
essa frase, né? Essa palavra que a Sussu colocou aqui. E agora a gente parte para a conclusão. As visões nos mostram que Deus fala não somente de forma audível, mas também através de sonhos, visões e parábolas. Cabe ao profeta estar conectado com o coração de Deus. Muito bom. Só essa conclusão também já dá muita coisa para comentar. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Mas, se você quiser, você pode trazer aí, tá, professor? Então, finalizamos com uma oração aqui, recapitulando. Amém, finalizamos. Era isso mesmo, tá? Água doce e água amarga. Eu fiquei entre dúvida se era doce ou salgada, mas enfim, tem a mesma conotação aí, a mesma ideia de que não pode parear entre duas palavras, né? É sobre isso. Muito bom, gostei muito dessa lição, hein? Muito bom mesmo. Tenho certeza que a próxima vai ser melhor ainda ao tema. Ezequiel e a nação de Israel. Então, acho que vai ser bem boa. Depois Amém. Ezequiel e Apocalipse. E a última, a teologia dos livros de Daniel e Ezequiel. Estamos aí caminhando para fechar mais um trimestre. E aí, retornando ao momento de oração, oremos a fim de que Deus venha despertar em nosso meio profetas como Ezequiel, homens de olhos abertos que percebam os mistérios de Deus. Amém. Sou eu? Eu acho que é tu. Então, não lembro muito bem não, mas bora. Eu orei semana passada, foi tu. Orou? Então tá bom. Então, é importante, a gente esqueceu de pedir, né? Você que quer oração, comenta aqui no chat, né? Infelizmente não deu tempo de falar antes, mas coloca aí e depois a gente separa um momentinho para poder estar orando pelos pedidos de oração, tá bom? Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Ti, né? Mais uma terça-feira abençoada para compartilhar um pouquinho mais da Sua palavra, daquilo que o Senhor colocou no coração do autor da revista e que agora, nesse exato momento, diversas pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo também, estão aqui empenhadas em buscar mais conhecimento para passar para os alunos da melhor forma possível. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. O momento de oração de hoje, Senhor, ele vem como um despertamento para que a gente venha estar atento para os mistérios que o Senhor tem colocado na nossa frente, tem colocado no nosso meio, tem colocado no nosso século, e que muitas das vezes nós estamos desapercebidos. Então, que a partir de hoje, a partir dessa live, a partir da aula de domingo, essa juventude, a sua igreja no geral, venha estar atenta aos sinais e que venham cada vez mais buscar a tua face para que nós tenhamos um relacionamento, porque nós sabemos que os seus mistérios só são revelados para aqueles que têm um relacionamento contigo, meu Deus. Então, desperta a sua igreja, desperta os jovens, desperta os professores para buscar mais a sua face, e assim nós seguiremos até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Quero te pedir também, Senhor, pela vida do meu sogro, que está em processo de recuperação, né? O Senhor tem concedido a graça de ele estar fazendo as fisioterapias, então muito obrigado por estar conosco nesse processo e por estar à frente disso tudo. Também quero te pedir pela minha mãe, que está passando por esse processo. Quinta-feira ela vai ter uma consulta que vai ser decisória, então que o Senhor venha estar à frente de qualquer decisão, de qualquer situação. Nós confiamos em Ti, nós sabemos que a vitória ela é certa. Também querer colocar em suas mãos, mais uma vez, como a gente vem fazendo todos os meses, o nosso casamento que está às portas, que o seu nome venha a ser glorificado em cada momento, em cada ato e em cada segundo daquele grande dia. E assim também quero te pedir por cada professor que está aqui se empenhando em estar buscando a sua palavra, abdicando do seu tempo de lazer, abdicando do seu tempo de descanso para estar aqui buscando a sua face. Que o Senhor venha fortalecer a cada um deles, aqueles que até mesmo vêm acumulando diversas funções dentro da igreja, onde muitos são líderes, são tesoureiros, trabalham na igreja em diversas áreas, que o Senhor venha renovar forças deles, Senhor. Nós sabemos que a sua recompensa é a melhor recompensa que a gente poderia receber, e que trabalhar para Ti é uma honra, é um privilégio estar aqui. E é tudo isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 E graças a Deus. É isso, finalizamos mais uma live. Quero deixar aqui, importante vocês seguirem a gente nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba. É importante que a gente tenha esse contato mais pertinho de vocês. Não se esqueça também de entrar no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo. Entra no link, faça parte do grupo. Lá também é disponibilizado gratuitamente alguns materiais, é importante. E também
o nosso Apoia-se, faça parte desse projeto. Um beijo, tchau! Beijo, pessoal.